Salve! Vamos dar então continuidade ao nosso estudo. Hoje falaremos sobre a raiz de uma equação, tá? É um procedimento genérico para independente se a função polinomial é de primeiro grau, segundo, terceiro. O procedimento é o mesmo, né? O conceito é o mesmo, a ideia é a mesma, a filosofia é a mesma, né? Então vamos lá. Chama-se raiz ou zero da função polinomial do primeiro grau, dada a função f de x igual a de x mais b com a diferente de zero. Né? Que é o caso quando a é zero, a gente tinha os casos da função constante, né? A gente não tinha raízes, né? Não tinha ponto que tocava o eixo x, né? Então por isso aqui, para a existência da raiz, o valor de a tem que ser diferente de zero. Esse valorzinho aqui. Se não, isso aqui sumindo, fica só f de x igual a b. E nós teríamos apenas uma função constante, né? Então, chama-se raiz ao zero da função, dada por fx igual a x mais b com a diferente de zero, o número real x, tal que a f desse valor dê igual a zero. Tá? Então, esse é o teste, né? Aqui nós fazemos o seguinte. Vou até construir essa aqui com vocês pelo seguinte. F de x igual a de x mais b, certo? Dada essa função, para calcular a raiz, fazemos de um número não, de uma função, né? Fazemos vamos fazer a f de x igual a zero e descobrir o ponto, ou seja, o valor de x que força justamente essa função ser igual a zero. Então, se eu quero descobrir o ponto que zera a função, então eu zero a função para descobrir o ponto, certo? Então, olha só, vamos pegar essa função. Então, f de x vai ser igual a zero. Então, nós temos a de x mais b igual a zero, só invertendo os lados, né? Esse b vai tá positivo, vai negativo. E esse a que está multiplicando, ele vai dividindo. Menos b sobre a. Essa é a condição para calcular o valor da raiz, né? Ou seja, dada a função f de x igual a 2x menos 6, a gente pode resolver calcular a raiz de duas formas, né? Calcular a raiz de duas formas. A primeira, por justamente essa formulazinha, né? Mas para isso, a gente precisa descrever quem é um valor de A e quem é o valor de B, né? O valor de A é o valor que acompanha x, é o 2. E o valor de B é menos 6. O sinal vai junto. Bom, o sinal sempre vai junto. O valor de B, então, é menos 6. Vou colocar ele aqui, menos 6 por A que vale 2, né? Então, menos com menos vai ficar mais 6 por 2. 6 dividido por 2. X é igual a 3. Bom,
Se x é igual a 3, x é justamente esse valor. Olha só. Quando x é igual a 3, a função é igual a zero. Pois, vamos pegar a função novamente. Com x igual a 3, precisamos calcular essa função. Duas vezes 3 menos 6. 2 vezes 3 é 6. 6 menos 6 é zero, ou seja, a f de 3 é igual a zero. Tá bom? F de 3 é igual a zero. Perfeito. F de 3 igual a zero quer dizer o seguinte, que essa função ela passa nesse ponto, ó. Ela vai passar no ponto 0, aliás, 3 e 0. Qual é o ponto primeiro? 3 e 0. Obrigatoriamente essa função vai passar nesse ponto. Ok? Colocar um grid. Como o valor de b é menos 6, então quer dizer, quando o valor de b é menos 6, ela toca o eixo y, né? 0 e menos 6. Pimba, tá aqui, ó. Ou seja, a função vai passar por esses dois pontos. Então basta a gente escrever a equação. 2x menos 6. E é exatamente isso que acontece. Ok? Então a raiz encontra esse ponto aqui, ó. Esse ponto que toca o eixo x. Tudo bem? Vamos voltar ao material. Então olha só. Ah, eu não mostrei a outra forma, né? Como é que calcula. Nem sempre é preciso usar isso aqui. Tá? Por exemplo, porque é o seguinte, eu conheço... Eu falei que tinha duas formas, a segunda forma é... Que era justamente o quê? Usar o conceito que f de x tem que ser igual a zero. Ou seja, eu vou pegar essa expressão e vou igualar a zero. E vou encontrar a variável x. Simples assim. Tá bom? Então 2x menos 6. Esse 6 está negativo, ele vai positivo. 2x igual a 6. 2 está multiplicando, ele vai dividindo. 6 por 2. X é igual a 3. Tá, então chegou na mesma solução. Só que sem usar a expressão, usar a formulazinha, né? Só usando o conceito mesmo. Ora, se eu quero encontrar a raiz, eu tenho que fazer a f de x igual a zero. Ou vai fazer isso, ou fazer y igual a zero, né? Uma das duas. Porque dependendo da função, ela não vai estar como fx, ela vai estar y igual a 2x menos 6. Ela pode aparecer dessa forma. Então, 2x igual a 6, 6 por 2, x é igual a 3. Tudo bem? Tranquilo, né? Maravilha.
Vamos dar sequência então aqui. Ó, o exemplo 6, ele fala obtenção de zero da função, ele quer justamente encontrar a raiz de uma função de f, domínio nos reais e imagem nos reais, dada pela lei de x, lei fx igual a 2x menos 5. Né? Então ele jogou outras duas informações, né? Então, olha só, exemplo 6, é exemplo 6, né? Exemplo 6. Legal. Exemplo 6. Ele fala função tá f de x. Ele dá três casos, né? F de x igual 2x menos 5, um exemplo bem parecido, né? O que a gente acabou de fazer. Letra B. Pera. Três x mais 6. Agora é positivo, né? Agora ele chamou de g de x, ó, observa. Ele chamou g de x igual a 3x mais 6. Deixa eu fazer o seguinte. Colocar pronto. Essa é a raiz de f, né? Beleza. Então, exemplo 6 deu três funções, né? H de x menos 2x mais 10. X igual a 5, tá? Menos 2x mais 10, vamos lá. 2x mais 10. Tá bom? Perfeito. Então, o que a gente pode fazer para encontrar as raízes? A gente pode simplesmente pegar essa expressão e igualar ela a zero e descobrir o valor de x. 2x menos 5 igual a zero. Esse 5 está subtraindo, vai somando. 0 mais 5, né? Tinha o 0, 0 mais 5. 2x igual a 5. Esse 2 agora que está multiplicando, ele vai dividindo. X igual a 5 sobre 2, né? Exatamente 2,5. Tá bom? Então quer dizer o seguinte, ó. Ah, essa
essa função passa pelo ponto 2,5 e 0. Essa função vai passar por esse ponto agora. 2x menos 5, né? Agora o valor de b. Eu vou deletar esse ponto, né? Deixar só apenas a raiz. Tá bom? Então a gente já está até fazendo a projeção do gráfico, né? Ao mesmo tempo. Por que que ela é crescente? A gente vai ver isso na próxima aula. Por que que ela é crescente? Porque esse valor de A é positivo. Tá bom? Então, a raiz é um ponto de coordenada. Vou escrever isso agora. 5/2 e 0. O valor de y sempre é 0 na raiz. Quando a gente encontra o valor de x, é porque o valor de y é 0. Tá bom? Então, x é 5/2 e y é... Vou tentar aumentar um pouquinho aqui. Então quer dizer que a raiz passa nesse ponto. Bom? A letra B, g de x igual a 3x mais 6. Mesmo esquema, 3x mais 6 vão igualar a 0. Certo? Então olha só, eu vou até apagar aqui já. Vamos descobrir que ponto que zera a função. Que ponto é raiz. Tá bom? Então olha só. 3x mais 6 igual a 0. Esse 6... Opa. Ele está somando, ele vai subtraindo. Né? 0 menos 6, menos 6. 3 que está multiplicando, ele vai dividindo agora, né? O processo é sempre o mesmo. Basicamente, menos 6 dividido por 3. Menos 6 por 3 é... 6 dividido por 3 é 2. Mais com menos com mais, menos. Menos 2. Ou seja, a raiz é o ponto menos 2 para x e 0 para y. É o ponto que zera essa função aqui, ó. Quando eu substituo x por 2, olha só. Por menos 2, desculpa. Menos 2. Onde for x, vamos colocar menos 2. Então, a g de x igual a menos 2 é 3 vezes menos 2. Menos 6. 6 menos 6 é 0. Então, a g de menos 2 é 0. É justamente... E quando a gente faz isso, a gente descobre o valor de y no ponto. Tá? Então, x é menos 2 e y é 0. Essa é a raiz. Olha só, então quer dizer o seguinte, que esse ponto agora está lá no menos 2 e 0. Ele está aqui, ó. Ele vai passar por aqui. Tá bom? Como o x é positivo, ó, tem uma reta crescente. Ela vai passar essa reta no ponto 0 e 6. Ou seja, ela vai passar aqui em cima, ó, quando y é igual a 6. Ó, vamos duplicar esse ponto. 0 e 6. O valor de b é sempre o valor que toca o eixo y. Como a gente viu nas aulas anteriores, né? Então, olha só, vai tocar aqui. Então, basta fazer o quê?
Só pegar agora a reta e passar a régua, né? E passar ligando esses dois pontos. Pronto. Pimba. Tá bom? Então, a raiz ajuda, né? A criar a projeção do gráfico. Tá bom? Diminuir um pouquinho para caber na página, ok. Então, esse é o gráfico dessa função. Não pediu gráfico hora nenhuma, mas eu sempre estou colocando, só para reforçar. Tá bom? A letra C deu menos 2x igual a 10. Então, de praxe, vamos pegar esse menos 2x mais 10 e igualar a zero. Aí qualquer historinha, né? Letra de um lado, número do outro. Então vamos lá, esse 10 que está positivo, ele vem negativo. 2x igual a menos 10. Menos 2x, né? E agora a gente pode fazer de duas formas. Ou multiplicar toda a equação por menos 1. Ou seja, o sinal simplesmente vai sumir, né? Porque menos 2 vezes menos 1 é 2. Menos 10 vezes menos 1 é 10. Daí eu tenho os dois valores positivos, simplesmente agora esse 2 que está multiplicando, ele vai dividindo. 10 por 2, x é igual a 5. Quer dizer o quê? Se x é 5, y obrigatoriamente é 0. Então agora a função está no ponto 5 e 0. Tá bom? Qual que é a outra forma de resolver? A partir daqui, ó. Outra forma, vou até mudar de cor. Só passar esse menos 2 para lá, dividindo. Ver se o sinal vai ficar em cima. Ficou. 10 dividido por menos 2. Porque aqui vai acabar fazendo jogo de sinal, né? 10 por 2 é 5. Menos com menos vai ficar mais. De qualquer forma. Porque o jogo de sinal a gente faz tanto na multiplicação quanto na divisão. Tá certo? Bem, fiz igual a 5. Acabou. Perfeito. Então quer dizer o seguinte, olha só, vou deletar essa função. Agora essa raiz vai passar no ponto 5 e 0. Vai passar por aqui. E no eixo Y, ele vai tocar onde? Olha o valor que ela vai tocar. No 10 positivo. Ah, é sempre o valor de B? É sempre o valor de B. Então, ó, ao invés de fazer nesse 6, ele vai lá pro 10, ó. Pronto, aí só passa uma reta ligando os dois pontos e tem o gráfico. Quer dizer, o gráfico é mais simples do que se parece, né? Passa a reta ligando esses dois pontos. Menos 2x mais 10. Tá ali. Essa é a função. Esse é o gráfico da função. Tá bom? Acho que o tamanho tá bom, né? Muito bem, na sequência nós temos exercícios, né? Nós temos 5 exercícios. Eu vou fazer uma breve explicação de cada uma delas. E na próxima aula a gente resolve
eles, tá bom? Então, determine a raiz em cada um dos casos. Ok? Então, quer dizer, vai pegar todo esse argumento igualar a zero e descobrir o valor de x. A gente está descobrindo a raiz. Né? Então, olha só. Aqui, ó. Seja f uma função real definida por a de x menos 3. Se menos 2 é função, é raiz da função, qual é o valor de f de 3? Ah, interessante esse problema, hein? Vamos resolver ele já já. Na próxima aula, né? Resolva em reais as seguintes equações do primeiro grau. Então aqui, quando a gente encontra esses valores de x, a gente está justamente calculando a raiz dessa equação. Nesse caso, são equações de primeiro grau, não são mais funções, porque só aparece uma variável, não aparece duas. Tá bom? Número 4. Considera as equações de primeiro grau, a incógnita x, que pertence ao conjunto universo, que é igual aos reais. Ok. Aí falando assim, resolva essa equação para a igual a 4, a igual a menos 3 e a igual a zero. Ou seja, tem que calcular o valor de x em cada uma delas, calcular a raiz em cada uma delas. Então aqui mais um probleminha. Carlos é 4 anos mais velho que seu irmão André. Há 5 anos a soma de suas idades era 84. Qual é a idade atual de cada um? Né? Há quantos anos a idade de Carlos era o dobro da idade de André? Né? Então fica esses exercícios para a próxima aula. Valeu? Até lá.